Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo estes apontamentos sobre este assunto que estamos a estudar. Gerir em favor do mestre. Eu espero que tu possas partilhar também com os teus amigos o tema que estamos a estudar, quer através da partilha do link da Rádio Tranquilidade ou partilha dos nossos canais YouTube ou Facebook, de maneira que os teus amigos possam também ter acesso a estas verdades, que não são verdades minhas, mas que são verdades da Palavra de Deus. Nós estamos a estudar este tema, temos visto alguns aspectos deste gerir. E na semana passada nós vimos alguns exemplos de pessoas que administraram o seu tesouro, a sua riqueza, as suas posses, com a ajuda de quem os pode ajudar a chegar um dia ao céu. Esta semana nós iremos ver o que a Bíblia nos diz quanto ao dever e de quem é o dever de ajudar aqueles que precisam. Infelizmente o pecado criou fossos sociais e aqueles que são necessitados sempre existiram desde que existe pecado. Sejam pobres, deslocados, vítimas de catástrofes, refugiados de guerra, órfãos, viúvas e outros. Este assunto é abordado por diferentes autores bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento. O próprio Jesus é bastante enfático quanto à importância de nós olharmos para esses pequeninos, estes necessitados, mostrando que este assunto é mesmo uma questão de vida ou morte eterna. O texto base da nossa lição mostra exatamente isso, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e nos versos 34 a 36. Vamos um pouquinho mais além do verso que vem aqui. Diz, e dirá aos que estiverem à sua direita, venham abençoados de meu Pai, venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Verso 35, pois eu tive fome e deram-me de comer, eu tive sede e deram-me de beber, eu era peregrino e hospedaram-me, andava nu e deram-me de vestir, estive doente e visitaram-me, e estive na cadeia e foram-me visitar. A ênfase dada na Bíblia, aquilo que eu referi atrás, é motivada muitas vezes pela atitude negativa de algumas pessoas, cidadãos comuns, autoridades, dirigentes políticos da altura ou até dirigentes religiosos, anteriores ou contemporâneos do próprio Jesus, por isso ele disse isto. Era uma situação de tal modo má que Jesus, logo no início do seu ministério, destaca qual é a sua missão e a daqueles que querem ser os seus seguidores. Ao ser convidado a fazer a leitura sabática na sinagoga, conforme o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele vai buscar um texto que se aplicava a si, escrito por Isaías no capítulo 61 e nos versos 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me consagrou para levar a boa nova aos pobres, para curar os desesperados, para proclamar a libertação aos exilados e aos prisioneiros a liberdade. E no verso 2, para anunciar o ano da graça do Senhor e o dia em que o nosso Deus se vai vingar dos inimigos, para consolar os que estão de luto. Vemos aqui a quantidade de pessoas a quem se dirigia a missão de Jesus. Os israelitas tinham perdido o foco na verdadeira missão do Messias e, como tal, na verdadeira razão de ser para a qual tinham sido escolhidos como povo especial. O povo que devia praticar exatamente aquilo que Jesus fez notar e que eles não estavam a fazer. A pobreza e o que levava a essa pobreza era considerada como uma maldição de Deus e a condição dessas pessoas era muitas vezes considerada por culpa delas próprias. Então, como tal, não havia a obrigação de serem ajudadas. Esta maneira de pensar não era apenas daquela altura. Durante o século XIX e início do século XX, prevaleceu na Europa uma corrente denominada darwinismo social, que dizia que a ajuda aos necessitados era prejudicial, pois essa ajuda faria com que a miséria não acabasse, enfraquecendo a sociedade. Era como, por assim dizer, a miséria devia levar à morte e assim havia uma purificação da sociedade. Quando questionado pelos discípulos de João sobre se ele era o verdadeiro Messias ou se haviam de esperar outro, Jesus responde, conforme vem no livro de Mateus, no capítulo 11 e no verso 4 a 6. E Jesus diz-lhes:
Jesus deu-lhes esta resposta: vão contar a João aquilo que veem e ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os que têm lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciada a boa nova. E depois complementa dizendo no verso 6, feliz aquele que não achar em mim motivo de escândalo. A verdadeira missão do Messias era restaurar, como eu dizia há bocado, no povo escolhido de Deus, a verdadeira missão para que tinham sido chamados por Deus. E a mesma coisa acontece com cada um de nós hoje. Mas voltemos atrás. Voltemos às instruções dadas por Deus relativamente ao cuidado a ter com os necessitados, sejam eles de que tipo for. Vamos ver alguns desses textos contendo instruções da parte de Deus e que talvez nós as possamos aplicar de certa maneira hoje. Uma das primeiras vem no capítulo 23 do livro de Êxodo, no verso 10 e 11, onde Moisés instrui o povo dizendo: podes cultivar a tua terra e colher os seus frutos durante 6 anos, mas ao 7º não o deves cultivar. Deixa-a descansar para que os pobres do teu país comam dela e para que os animais selvagens comam o que sobrar. Era aquilo que se chamava hoje, em tempos modernos, o pousio. 6 anos a terra a produzir e 1 ano a descansar. As pessoas deviam gerir as suas colheitas durante 6 anos para poderem viver dessa gestão que fizeram no 7º ano e a terra poder descansar por um lado e aquilo que produzisse naturalmente seria então para os pobres. Mais à frente no livro de Levítico, no capítulo 23 e no verso 22, vem outra instrução muito interessante. Diz: e quando fizerem a ceifa dos vossos campos, não devem ceifar os cantos do seu campo, nem respigar depois da ceifa. Deixem isso para o pobre e para o estrangeiro que reside no vosso meio. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ao longo dos 6 anos de cultivo devia ser observado este princípio para também poder socorrer os necessitados. O salmista também dá instruções quanto aos necessitados. Diz ele no Salmo 82 e no verso 3 e 4. Defendam os necessitados e os órfãos, façam justiça aos oprimidos e aos pobres. Libertem os oprimidos e os necessitados e arranquem-nos das mãos dos pecadores. O que está aqui o salmista a dizer é que, para além de se atender às necessidades físicas daquelas pessoas necessitadas, devia também haver uma atenção especial para com aqueles que tinham menos recursos e eram mais frágeis a terem a ajuda que necessitassem nas demandas da justiça. Salomão, um dos autores do livro de Provérbios, faz no seu livro 2 afirmações interessantes que são como que uma recompensa da atitude de antes e de hoje para com os necessitados. Não importa se somos simples cidadãos ou somos dirigentes da nação. No capítulo 8 e no verso 27 diz ele: quem dá aos pobres não terá falta de nada, e o que recusa ajudá-los terá muitas maldições. Não há nada que se acrescente aqui. Mas vamos ver agora o que ele diz em relação aos dirigentes políticos, no capítulo seguinte, no capítulo 29 e no verso 41. O rei que julga os fracos com verdade consolida o seu poder para sempre. Quando olhamos para o nosso panorama político, o que é que nós vemos? Aqueles dirigentes políticos que têm preocupações sociais são os que mais simpatia granjeiam junto da população e que muitas vezes chegam a ganhar eleições. Agora vamos ver 3 exemplos de disponibilidade humana para ajudar os necessitados ou não. O primeiro exemplo que vamos ver é o do chamado jovem rico. Alguém que, apesar de se preocupar com a sua vida espiritual, tinha uma preocupação muito pessoal com o destino a dar aos seus bens materiais. Depois de verificar junto de Jesus que era um fiel cumpridor da lei, ele acaba por não gostar daquilo que Jesus lhe mostra que havia de fazer, algo que estava na lei, que estava implícito na lei, mas que ele não tinha compreendido muito bem. Veja o que diz no capítulo 19, nos versos 21 e 22, o final desta conversa. Jesus acrescentou: se queres ser perfeito, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres.
Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem e segue. E no verso 22, mas o jovem, ao ouvir isto, foi-se embora, triste, porque era muito rico. A questão não estava na quantidade de riqueza que ele possuía. A questão estava o que essa riqueza significava para si e o modo como ele estava disposto a usá-la, a aplicá-la. O exemplo seguinte é semelhante a este no seu início, mas tem um fim completamente oposto. Depois de se encontrar com Jesus, ele também vai à procura de Jesus como um jovem rico. Zaqueu compreendeu qual era a verdadeira utilidade daquilo que ele tinha amealhado ao longo dos anos, pondo até mesmo em causa como o tinha feito, e vai disponibilizar-se para corrigir eventualmente esta situação. Em Lucas, no capítulo 19 e no verso 8, diz esta tomada de decisão de Zaqueu. Diz assim: Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes 4 vezes mais. A conversão de Zaqueu foi genuína, e a sua conversão o levou a lembrar-se das antigas leis dadas por Deus através de Moisés, conforme vimos lá atrás. A sua conversão o levou imediatamente à ação. Passou a viver então o seu cristianismo. O terceiro exemplo que nós encontramos é de alguém que estamos habituados a olhar como um homem fiel a Deus em meio às maiores adversidades. À perda da família, à perda dos bens, à perda da saúde. Estamos a falar de Jó. Essa sua fidelidade e essa retidão a Deus levou a que Deus o utilizasse como um exemplo de verdadeiro cristão perante Satanás. Essa fidelidade vai muito mais além do que a forma teórica como o jovem rico vivia. A fidelidade de Jó manifesta-se no seu dia-a-dia. Vê a maneira como ele próprio se descreve no meio do seu sofrimento e perante os seus amigos que o acusavam de que esse sofrimento seria causado por uma qualquer infidelidade sua. Diz no capítulo 29, nos versos 12 a 15, e é o próprio Jó a falar. Diz ele: Pois eu livraria o pobre quando ele pedia socorro, bem como o órfão e todos os necessitados. Os que antes estavam à morte felicitavam e o coração da viúva enchia-se de alegria. A retidão era a roupa com que me vestia e a justiça adornava-me o corpo e a cabeça. E agora presta atenção, pois eu servia de olhos para o cego e de pernas para o coxo. Pelo que lemos, Jó não ficava à espera que essas pessoas viessem ter com ele, viessem pedir ajuda. Ele procurava, ele era proativo, ele procurava quem precisava de ajuda e oferecia essa ajuda. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 58 e na página 151, diz-nos assim: Não esperem até que os pobres chamem a vossa atenção para as suas necessidades. Hajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. São muitos mais os textos bíblicos que nos ensinam e estimulam a ser as mãos e os pés de Deus perante os necessitados, a viver o verdadeiro cristianismo, a sermos semelhantes a Jesus ou a Jó. Ao longo dos tempos, Deus tem criado meios para que possamos ajudar aqueles que estão perto ou aqueles que estão até mais longe, todos aqueles que necessitam, através de instituições como a ADRA, como a Unicef, como os Médicos Sem Fronteiras, entre muitas outras. E às vezes, com meia dúzia de toques no nosso telefone, nós podíamos ajudar essas pessoas. Nestes dias temos visto nas redes sociais a ADRA a pedir ajuda para os sobreviventes do terremoto da Turquia e da Síria. Um pouquinho meu, um pouquinho teu, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, podem fazer uma grande diferença para essas pessoas. Vivamos o conselho, tantas vezes repetido nas Sagradas Escrituras e que é relembrado ainda por Tiago no verso 27 do capítulo 1 da sua carta, onde ele diz:
A pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Querido Deus, que nós possamos interiorizar isto que aprendemos hoje. Que nós possamos passar a viver da mesma maneira que Jó vivia, da mesma maneira que Moisés recomendava, da mesma maneira que o salmista nos instava com o povo a fazer. E, acima de tudo, com o próprio exemplo de Jesus para cada um de nós e os seus ensinos. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam também ser instrumentos nas tuas mãos para ajudar aqueles que necessitam. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Espero que possas ter aproveitado esta lição, que ela possa ser uma bênção para ti. E a semana que vem vamos continuar a estudar este mesmo tema e vamos falar sobre planeando para o sucesso. Algumas dicas, como nós podemos planear para o nosso sucesso, ou então umas dicas para nós não cairmos em erros. Um abraço e até para a semana.